Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todas e todos. Estamos em mais uma live do Mente Aberta. Hoje é um dia extremamente especial porque é uma live muito diferente, muito peculiar, um tema muito profundo. Vou convocar aqui a minha querida convidada, Camila. Cuidado é fundamental, também está aqui ativo. Fausto, prazer conhecê-lo. Boa noite. Uma turma de peso aqui, um pessoal de peso. Fico muito grata pela presença de cada um. Fique à vontade, Ingrid, para solicitar a entrada na live, tá? Vou guardar a Ingrid entrar e a gente começa. O tema hoje, só para ir adiantando, né? O tema é Poeme-se, Enfermagem com Poesia. Um título criado pela nossa convidada que conseguiu sintetizar muito bem aquilo que nós vamos trazer hoje aqui. É importante dizer também, meu nome é Tanise Galon, sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sou enfermeira também, assim como a Ingrid. E esse aqui é um projeto de extensão Mente Aberta. Vou aceitar a Ingrid, vamos fazer a conexão nesse momento. Ainda está conectando, daqui a pouco dá certo. Meninas, bem-vindas, Raquel, Regina, Mariana. Olá, Oi, Tanise, tudo tudo, bem? tudo bem, Ingrid? E você, como está? Tu- Tudo ótimo. Deixa eu só aumentar aqui o volume um Tá pouquinho. Tá bom. muito baixo. Sim. Você tá me ouvindo Ingrid, bem? eu estou ouvindo perfeito. Olha, é um prazer, assim, imenso ter você aqui comigo. Assim, você é um. Eu vou falar escrachado, o espaço é nosso. Você é um mulherão, uma pessoa que eu admiro muito. Primeiro porque você é mulher, depois porque você é enfermeira, e você é uma enfermeira muito competente. Fico pensando como você arranjou tempo de estar aqui. E a gente veio conversando sobre esse tema e eu fico, gente, além de tudo que ela faz, ainda é uma poetisa. Então, é um prazer ter você aqui fazendo parte dessa live, é uma honra. E só apresentando a Ingrid rapidamente, depois eu passo a palavra, porque hoje a palavra é dela. A Ingrid é enfermeira, é mestre em ciências da saúde, especialista em gestão em saúde, docente na área da enfermagem, e ela é idealizadora de um canal que eu tenho um amor muito grande, uma paixão, uma admiração. Imagino que elas muito mais, elas são as idealizadoras, né, do canal Cuidado é Fundamental, que é um canal que eu recomendo para vocês que estão me ouvindo, alunos, alunas da UFTM, colegas. Entrem nesse canal, depois eu quero deixar um espaço para a Ingrid também falar sobre ele. Mas é isso, o tema hoje é Poeme-se. Arrisco dizer, né, Ingrid? Aqui nessa live encontram-se duas enfermeiras e duas poetisas, né? Embora assim, ainda a gente ainda está num campo aí informal, a gente precisa se revelar. Mas a Ingrid já começou a fazer muito esse movimento, ela vai contar isso para nós. Então eu passo a palavra a você, Ingrid, e esse espaço é seu. Fique à vontade. Muito obrigada, Tanise, por todos os elogios. É recíproco, né? Toda a admiração que eu tenho. Essa amizade que foi construída em plena pandemia, né? Eu não posso falar que esse ano foi um ano ruim para mim. Teve, sim, os seus altos e baixos. Uhum. Teve suas dificuldades, mas foi um ano que trouxe muitas coisas boas. E uma delas é você na minha vida, na nossa vida, quando eu falo como canal Cuidado é Fundamental, né? E todos os aprendizados que a gente teve aí, tanto nas suas lives quanto com você, né? No seu dia a dia, na sua busca,
na sua perseverança. Você também é uma pessoa muito admirável. Como poetisas, né? Eu até brinquei lá na minha apresentação que eu sou meio charlatã, né? Isso Igualmente. mesmo, porque assim, né? Eu escrevo sobre mim, sobre o que eu tô sentindo, não tá nem aí o que o outro vai pensar, né? Então, assim, é para mim que eu faço, né? Aham, E às vezes sim, dá certo do outro gostar, né? E a gente vai entender um pouco hoje sobre esse processo. Eu queria parabenizar você pelo canal, né, Mente Aberta, esse projeto de extensão maravilhoso, e falar para os seus alunos que assim a extensão é o que te vai manter nesse mundo, nessa vida, né? A pesquisa é verdade. extremamente importante, o ensino também, mas foi Uhum, com a extensão, pelo menos nas minhas experiências que eu tive de extensão, que me tornaram quem eu sou, que me fizeram uma pessoa verdade. mais humana e que me fizeram aí estar pronta para esse mundão. Perfeito. Parafraseando, né? Segundamente, eu queria também agradecer as pessoas que estão aqui, pessoas também muito especiais, inclusive minha mãe, aí mandar um beijo para ela, minha fã número um. Aham, E uma falar que honra. foi um prazer, foi uma noite muito esperada, Tanise, mas eu tô bastante nervosa, sabe? Assim, Eu também. eu não tive tempo, né? Eu me dediquei bastante, estudei, fiz uma busca, gente, porque assim, eu vou falar de um tema que eu escrevo, mas que eu não domino, não sou nenhuma professora de literatura, né? Aham, E aí eu tive que pesquisar, que buscar, a gente não vai se aprofundar muito, né? Eu acho que a gente vai trazer o que é viável para as pessoas, né? Mas é um prazer. E depois que eu também vi suas poesias, eu falei assim: não, gente, eu tô ali, ó, no primeiro degrauzinho. Depois não, eu vou que isso, subindo, quem jamais. sabe um dia eu chego. Não, inclusive, Ingrid, só compartilhando, nós trocamos informações, né? As lives são sempre planejadas e a Ingrid e a Camila, elas têm um canal assim, eu aprendo muito com elas porque elas são muito cuidadosas. Eu acho que eu ainda preciso evoluir nos canais, mas eu aprendo muito com vocês assim, lendo o material que você me enviou, do que a gente ia discutir, eu já fui me emocionando e fiquei assim, ai meu Deus, eu vou dar trabalho nessa live, porque é muito emocionante ler a sua escrita, é muito emocionante. Até que eu discuti com meu marido hoje, falei, meu Deus, como é bom encontrar pessoas assim, aprender com pessoas assim. Então, eu fico muito feliz, de fato, de estar vivendo essa experiência. E eu queria, antes de te passar a palavra, Ingrid, porque eu acho que a noite é sua, eu queria que você falasse. Eu vou só comentar, né, até uma reportagem que você me enviou e a gente vai compartilhar aqui, porque é muito interessante. O tema é Poemice, então, né, poesia com enfermagem. E nós temos, então, uma lei, a Lei 13.131 de 2015, que ela determina o Dia Nacional da Poesia. E esse dia é celebrado anualmente em 31 de outubro, em homenagem à data de nascimento do Drummond, né, do grande poeta e brasileiro mundial, que nós temos o prazer de ler, de ter acesso. E aí vem, né, uma reflexão. Infelizmente, mesmo com esse dia, para promover a leitura, a escrita, a publicação, o ensino da poesia, a valorização da poesia no mundo, muitas pessoas não têm acesso aos grandes autores e nós vemos uma desvalorização da poesia, do mundo das artes, né, sobretudo da poesia. Que considero, como muitos vão dizer, a grande arte, né, de todas as artes que existem. Até pecado falar isso, porque tem os que gostam do cinema, tudo é importante, não estou diminuindo, mas a poesia ela é suprema mesmo, né? Na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, né, houve um estudo destacando que ler poesia é mais útil e eficaz em tratamentos do que os livros de autoajuda que são tão vendidos, né? Autoajuda, inclusive a gente entra em livrarias, a primeira estante bancada são os livros de autoajuda. Claro, não diminuindo essas obras e seus autores, mas esse estudo disse, né, da importância da poesia. Então, eles observaram que a atividade cerebral ela é mais intensa quando o leitor encontra palavras incomuns ou frases com uma estrutura semântica complexa, né, que é o caso da poesia, ela oferece isso para nós. Né? Essas informações estimulam a memória afetiva, né, e nos ajudam a refletir sobre experiências e entendê-las sobre outra perspectiva. E os pesquisadores sugerem também, essa parte eu achei muito linda, é que a poesia ela seria capaz de nos deixar mais atentos ao estranhamento das pequenas coisas e como os grandes temas estão nas situações mais banais. Isso me tocou muito porque a enfermagem
parece distante da poesia, mas o que nós vivemos no nosso cotidiano é um encontro permanente que parece banal, mas ele é profundo, ele causa estranhamento para aqueles que estão abertos a isso, né? Lidamos com morte, com finitude e com vida também, pessoas lutando pela vida, né? É um campo poético em si, o lugar que nós habitamos diariamente, né? Então, para finalizar, né, a reportagem diz: os que criam, não criam para salvar o mundo, mas para manterem-se vivos. Isso acaba por criar um outro mundo. E como poderia a poesia ser mais forte, mais penetrante que uma metralhadora? E ela é. Ela é muito mais profunda, pois ela fala com uma porção da nossa natureza maior que a natureza da violência. E o homem, a mulher, as pessoas, enquanto natureza, constroem a arma de fogo, mas também compõem sinfonias, produz pensamentos e poesias que vão mudar o mundo, né? Então eu quero passar a palavra para você, Ingrid, ouvir as tuas experiências e você nos alimentar aqui hoje com a sua arte. Denise, a Camila bem lembrou aí nos comentários que amanhã faz 100 anos de Clarice Lispector também, uma grande representante aí dessa classe, né, de grandes da poesia. Eu queria deixar posto aqui, né, que para todas as pessoas, que eu sou uma pessoa normal. Eu sou igual a todo mundo, né? Eu não sou escritora reconhecida, eu não sou leitora de grandes obras. Você não vai chegar na minha casa e vai ter lá um monte de livro, infelizmente, né? Mas eu não sou, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum. E eu quis, dessa mesma forma, me entregar à poesia, né? Não entendo muito bem das regras de literatura, que eu me recordo é lá do ensino médio, do ensino fundamental, né? Rima rica, rima pobre, enfim, essas coisas, os períodos. Eu lembro muito pouco disso, né? E tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de jogar videogame, tem gente que gosta de tirar foto. Eu gosto de fazer poesia, né? E eu me redescobri gostando de fazer isso. Como eu brinquei na minha apresentação, né? No banner de apresentação, tinha também uma apresentação em forma de poema, né? Que aí tem a rima, né? E é por isso que eu falo que eu sou meio charlatã, né? Se você falar assim, ó, você escreve sobre esse tema, eu vou lá, eu pesquiso e começo a construir algumas coisas se eu não estiver sentindo aquilo naquele momento. Agora, eu brinco bastante, né? E nisso eu me renovo. Agora, quando eu tenho um sentimento muito atrelado, assim, muito à flor da pele, realmente a coisa vai mais com facilidade, entendeu? Então, assim, por que eu escolhi esse nome, né? Poemice, né? Primeiro, que assim, ele é um substantivo, né? É um substantivo masculino, que eu quis transformar ele em um verbo de ação feminino, né? Então, eu, como mulher, representante aí da classe de mulheres, quis transformar esse verbo num verbo de ação, né? Que é mesmo fazer a mudança, a reflexão. E apesar de em vários momentos eu optar por não escrever com rimas, quando eu era criança eu escrevia muito mais com rimas, né? Eu utilizo a estrutura visual de poesia, que é o repetir uma palavra, que é o manter a cada 3 parágrafos, ou 4 parágrafos, dar continuidade num assunto diferente, retomar alguma outra coisa, enfim. Mas na maior parte das minhas poesias eu falo sobre mim, né? Muitas delas são autobiográficas mesmo, né? Eu já escrevi sobre outras pessoas, eu já escrevi para amigos, amigas, eu já escrevi para namorado, né? Já escrevi para mãe, para pai, então, enfim, são pessoas que significam na minha vida e eu consigo me expressar, né? Mas é difícil, sabe? Assim, não é também aquela coisa assim, às vezes vai, às vezes não vai. E às vezes vem na cabeça alguma coisa assim, e se eu não for escrever naquele momento, esquece completamente, nunca mais volta. E assim, acho que umas 100 poesias de alguma coisa que eu estava sentindo, que eu consegui construir na minha cabeça, que era só sentar e escrever, porque eu não sentei e escrevi. Então também é falta de tempo, né, que a gente tem, a falta também de se dedicar a isso, né, gostaria muito. E eu também, né, escrevi sobre o trabalho da enfermagem. Foi isso que acabou tendo um pouco mais de repercussão, né? Isso que acabou trazendo um pouco à tona tanto o que a enfermagem passa, quanto a importância da poesia, talvez atrelada aí à enfermagem ou para qualquer outra pessoa que estiver aqui que não for enfermeiro, né?
Uhum. porque eu falava sobre o que eu estava vivendo e sobre o que eu estava sentindo e que muitas vezes eu não estava sendo ouvida, né? E Uhum. aí, quando eu falo sobre mim, eu consigo acolher um pouco minha vulnerabilidade. E eu que sempre me achei, né, uma pessoa assim, super forte, né? Eu venho assim, em 2020, veio para falar assim, ó, você não é, né? Eu me sinto hoje em dia, e eu me redescobri isso, é bom, mais vulnerável do que nunca, né? Me Uhum. sentia super mulher antes. E quando eu falo na enfermagem, eu falo do meu amor pela profissão, mas Uhum. também eu falo ao mesmo tempo do meu descontentamento. É bastante dicotômico isso, né? Mas não é todo mundo está vivendo isso ou viveu isso na sua profissão em algum momento da vida. E eu vivi Perfeito. agora. Ele já vinha, né? Com vários questionamentos, vários estranhamentos, como você mesmo trouxe, né? Mas eu ainda estava assim, né? Tava, não, tá tudo bem, vamos manter. Na hora que desabou, realmente, eu consegui refletir até melhor sobre a profissão. E foi a poesia uma forma de proteção também. E o escrever sobre qualquer coisa, seja poesia ou não, me permite reolhar, sabe? Eu fiz uma mentoria de autoconhecimento, onde eu me Uhum. propus a escrever a história da minha vida. No fim, eu não acabei, tá? Não tive tempo de acabar. Mas quando eu comecei a lembrar dos animais que eu tive na infância, do que eu gostava de fazer, da cor que eu gostava naquela época, eu comecei também a, nossa, olhar para tanta coisa importante, né? Ver que eu fui uma criança tão feliz, enfim. Uhum. E aí eu construo com isso alguns sonhos, né? E sonhar para uma pessoa que dorme noite sim, noite não, tem um final de semana por mês de folga e um feriado ou dois ao longo do ano, é muito valioso. Então, eu voltei a me permitir a sonhar a partir do momento que eu voltei a escrever poesia, né? E eu vou contar um pouco dessa trajetória, porque eu voltei, né? Porque eu Uhum. escrevia quando era criança e voltei agora, mas vocês vão entender ao longo do percurso. E aí tudo isso começou quando eu escrevi sobre o trabalho, né? Eu fui realocada para o setor Covid. Eu, naquele momento, assim, eu me senti super desestimulada, sem autonomia, me senti com medo, eu me senti coagida, eu me senti num ambiente muito estranho, porque eu não conhecia ninguém, não sabia nem onde que eram as gavetas das coisas, né? Uhum. Enfim, não fui acolhida assim, dentro das possibilidades das pessoas que estavam lá. Não estou julgando as pessoas que estavam lá, né? Mas eu acho que assim deveria ter sido um pouco diferente, né? E Uhum. isso me fez pensar que às vezes quando vinham pessoas do meu setor, será que eu fazia a mesma coisa? Não fazia? Isso é bom, né? Porque aí você também começa a falar, nossa, né? Eu preciso me olhar também. E Exato. aí, eu com aquela máscara, né, com todos aqueles EPIs trabalhando, antes a gente ficava às vezes 12 horas dentro do Covid, depois que foi diminuindo para 6, e eu não conseguia mais respirar. E eu tinha medo de ficar doente, eu fiquei um tempão sem ver minha família, eu fiquei 5 meses sem ver minha família, até que eu fiz um exame e fui vê-los, porque eu não aguentava mais e ainda estava trabalhando, né? E aí eu escrevi essa poesia ainda naquela época de início de pandemia, tá? Não vou saber nem te falar, eu não olhei na data do arquivo quando foi. E ela se Uhum. chama Talvez, né? Então, talvez amanhã seja um dia melhor. Talvez ele seja difícil como tantos outros. Talvez tudo passe. Talvez piore. Talvez eu tenha medo. Talvez eu me ache a pessoa mais corajosa. Talvez eu sinta saudade. Talvez eu não sinta nada. Talvez eu receba mensagens de incentivo. Talvez eu receba mensagens difíceis de engolir. Talvez eu consiga superar. Talvez eu adoeça. Talvez eu perca pessoas que eu amo. Talvez eu reate laços. Talvez eu respire profundamente a brisa do amanhã. Talvez eu respire o meu próprio ar. Talvez eu me sinta sufocada. Talvez eu me sinta saudável. Talvez eu sinta raiva. Talvez apenas medo. Nunca a vida foi algo certo, mas viver cada dia com um talvez não nos inspira. Sem inspiração, a vida fica menos colorida. Mesmo que a pinte na cor que mais gosta e coloque bonito para brilhar. Mesmo que tente demonstrar esperança, é difícil de acreditar. Muito talvez amanhã seja melhor e talvez depois de amanhã não seja. Covid, que aí é o C-O-V-I-D. Consciência onde viver inspirado ficou difícil.
E aí eu escrevi essa poesia, né? E guardei lá no meu computador e falei, ufa, né? Vamos lá com mais um plantão hoje. Acho que hoje eu consigo, né? Tipo assim, eu tava que nem grupo de autoajuda mesmo, né? Só por hoje, né? Só por hoje eu vou resistir, vou conseguir. E acredito que muitas pessoas que trabalharam, né, no Covid passaram por Uhum, isso mesmo. uhum. E aí, contando um pouco da minha história, do porquê da poesia, né? Desde criança, Tanise, eu escrevia. Nossa, eu fazia um auê na minha casa, que eu sempre quis ir para a escola cedo. Eu queria caderno, eu queria caneta, eu não sabia nem escrever e eu queria estar lá. Aham. E minha falecida avó me deu um caderno uma vez, com a capa de crochê. Naquela época, né, essas coisas eram assim, né? Nossa, né? Eu ganhava muitas canetas de uma tia que me mandava da Alemanha. E aí eu comecei a escrever naquele caderno. E de repente eu comecei a escrever poesia. Aí mostrei, né, para minha mãe, mostrei para as pessoas. Nossa, que bonito! Eu lembro que uma vez eu estava com meu pai numa festa de família, assim, e tinha uma pessoa, um parente meu que eu nem sei quem é, um Ribaldo que escrevia poesia. A gente foi na festa de lançamento do Nossa, livro que dele. legal! Aham. Aí meu pai falou, ele escreve, mas eu escrevi assim, sabe? Tem uma que eu lembro de cor, que era assim, jacaré de estimação. Quem tinha era um ricão. Será que tem razão? Não sei não. Viver com esse bichão em seu casarão? Que era de um livro que eu li, Jacaré de Estimação. Muito, Bem melhor. É muito coisinha bom. assim, né? Sabe? Aham. E aí, infelizmente, né, eu não consigo revisitar esse caderno que minha mãe acho que perdeu numa mudança. Ela não acha, ela não sabe onde tá, né? Aham. Mas assim, eu tenho esperança ainda de encontrar ele um dia. E os privilégios, né, de escrever não se perdem, né? Então, assim, eu trouxe isso até um momento da minha trajetória, depois eu parei. Não sei te explicar quando. Eu acho que na Aham. adolescência, enfim, isso acabou perdendo um pouco, né? Não era estimulado também, Uhum. enfim. E aí, na minha trajetória, como estudante de enfermagem, eu acho que é importante que a gente está falando, né? Poesia na enfermagem. Aham. Eu cheguei a escrever muitas coisas, mas eu participava de saraus, né? Que eu era do grupo PET, do Programa de Educação Tutorial, que também tem extensão, então a gente fazia sarau. A Aham. gente recebeu uma verba uma vez, ao invés de fazer um curso de, sei lá, de ventilação mecânica, a gente chamou uma orquestra para fazer um concerto universitário lá na capela, né, da USP. Então a gente fazia umas Aham. coisas diferentes. Eu tinha uma galera muito pra Fentex lá comigo que apoiava, né? Aham. Nós também fazíamos o teatro do oprimido nas escolas de Nossa, ensino muito bom. médio, super legal, né? Que traz a questão da dramatização, dos problemas vivenciados pelas pessoas, e aí como que elas trabalhariam isso a partir da encenação. Eu fiz Uhum. parte durante um ano do projeto Psiquiatria em Sintonia, onde a gente ia 2 noites na semana, não sei onde que eu arranjava tempo, para cantar para os pacientes, né? Então era assim uma Nossa. delícia, porque a gente cantava, a gente, sabe, assim, se entregava lá, era muito bom. E apesar de na faculdade eu me envolver pouco com as questões fundamentais, né? Que às vezes as pessoas até me olhavam com o olho virado, assim, nossa, isso daí não vai ser enfermeira nunca na vida, né? Eu sempre tive as disciplinas humanas, mas ao longo da minha vida e das necessidades do trabalho, das oportunidades que foram aparecendo, né, Uhum. essas questões pararam de ter importância, elas não tinham importância, né? Se você quer seguir na enfermagem, então você tem que fazer uma prática baseada em evidência. É óbvio que você tem que fazer, também não estou falando isso, Sim, né? Mas sim, você não consegue estar nos dois ambientes ao mesmo tempo. A exato. minha a docente que foi a minha, ai meu Deus, esqueci quem, orientadora, ela também tinha, né? Então, assim, a gente tinha muita conexão, só que eu trabalhava algumas coisas com ela, mas não conseguia me aprofundar e nem me entregar só a isso. E aí eu Uhum. comecei a viver essa enfermagem, né? E apesar da poesia, ela evidenciar o mais puro sentimento de encontro com o outro, e ela não tem limites, ela não parecia ser permitida no nosso meio. Então, se eu quisesse Concordo. continuar com o grupo de arte, eu tinha que ou ter duas vidas, né? Ou encerrar essa e partir para uma outra coisa. Exato. E aí parou, não fiz mais. Eu lembro que eu fiz aí para um ex-namorado uma vez, nossa, sabe assim, nem lembro onde está essa poesia. Mas assim, só que houve um momento crucial na minha vida, que foi neste momento de profissão que eu já vinha trazendo várias insatisfações, né? Eu fazia Uhum. terapia, falava só de trabalho, entendeu? E que aí eu falei assim, eu perdi minha identidade, eu não quero mais nem ser enfermeira, coisa que eu mais gosto no mundo, eu não quero.
não quero, sabe assim? Eu tava meio que aquelas pessoas quando você fala assim, ah, meu filho vai fazer enfermagem. Fala, não, não faz. Pelo amor, sabe assim? Tem muito isso. Sim, sim. Eu tava nessa situação. Aí eu me vi sem chão, me vi sozinha, descuidada. Não pela minha família, eu estou falando pelas pessoas que estavam envolvidas numa coisa que eu me dedicava tanto, né? E aí, eu, com o ideal de expressar tudo isso que eu estava sentindo, eu resolvi transformar, né, esse meu ponto de vista, me questionar mesmo. E já que eu não estava conseguindo fazer nenhum movimento naquele momento, pelo menos colocar essa insatisfação no papel. Uhum. E isso me ergueu do abismo. Porque eu estava assim, quase que entrando numa depressão, estava tendo várias crises de ansiedade, problemas com sono, etc. E aí eu falei, me deu a louca, eu sentei no site, entrei no site do Corém, mandei na ouvidoria. Falei, Fantástico. olha, vocês não têm culpa do que está acontecendo, nós estamos no meio da pandemia, eu vejo postagens diárias sobre o que vocês estão fazendo, né, de supervisão nas unidades e tudo mais, mas eu estou mandando essas poesias para vocês, façam com ela o que vocês desejarem. E aí eu falei, né, daqui a pouco eles vão me responder, muito obrigado pelo seu contato, né, alguma coisa assim. Sim. E na verdade, me ligaram, né, me procuraram por WhatsApp, pedindo para publicar minhas poesias no Facebook deles. Eu falei, claro, né? Nossa, com certeza. Fantástico. E a repercussão foi super legal, porque não por fama, por nada, não, não foi isso. Eu acho que ela me abriu algumas portas, né? E eu vou contar quais foram. Uhum. Me fez sentir ouvida, que era o que eu queria ser ouvida. Só isso. Exato. E me fez ter conexão com outras pessoas que estavam passando pela mesma situação e falavam, eu li sua poesia, e pessoas que eu não conhecia, que me procuravam via redes sociais. E é Uhum. exatamente isso, meu Deus, nossa, né? Então, assim, a pessoa lia e a partir do que ela sentia ali, a gente tinha uma conexão, e isso foi muito legal, né? Não sei se eu ajudei alguém com isso, mas eu me ajudei e, de alguma forma, isso impactou minimamente na vida das pessoas. Então, Uhum. essa poesia, que foi a segunda, né? Eu mandei talvez, e essa, que chama Perdi Minha Identidade. Ela é um pouquinho longa, tá? Mas ela é muito importante para vocês entenderem todo esse processo. Qualquer coisa, depois eu não falo de outras, né? Eu não sei como a gente está no tempo aí que eu vou Não, fica falando. tranquila. Pode, queremos te ouvir. Ela chama Perdi Minha Identidade. O que eu faço? Então, quando você perde um documento, o que você faz, né? Abre um BO no Poupa Tempo. Se minha identidade fosse essa, antes da quarentena, acharia que um dos meus maiores problemas seria ter tempo de ir no Poupa Tempo, porque eu não teria. Que engraçado essa percepção. Aí eu me questiono: que tempo queremos poupar? Desde quando controlamos o tempo? Enfim, se tivesse sido roubada, alguém falaria, mas que bom que não tiraram a sua vida. Mas tirar a vida de alguém não implica, neste momento, na sua morte iminente. Tirar a vida de alguém é cerceá-la de não fazer as coisas que gosta, de não poder ir e vir e de não ter autonomia nas suas decisões. Caro policial, caro colega, caro leitor, perdi sim minha identidade. E isso implica em tantas coisas que nem sei ao certo como explicar. Quando não me reconheço no espelho, possivelmente tenho uma imagem distorcida. Quando não me alimento bem, quando não faço atividade física, possivelmente meu organismo compreende que devo usar o mínimo de energia possível, pois posso ficar doente. Quando estou trabalhando, não posso tocar, e o toque é essencial à minha profissão. Quando não consigo me comunicar, transmitir meus pensamentos, me sinto coagida. Quando não estou ao lado de quem amo, me sinto sozinha. Quando não trabalho, me sinto culpada. Quando trabalho demais, me sinto cansada. Quando não sei o que quero, me sinto confusa. Mas a grande questão é: como você perdeu sua identidade, se está de quarentena, não sai de casa para nada e só sai para trabalhar? Bom, perdi minha identidade quando percebi que eu não sinto mais nada. Porque até o tempo que antes não podia perder, passa. E já não sei mais que dia é, há quanto tempo tudo isso aconteceu. E o pior, quando realmente perdi minha identidade. Será que foi antes? Quando fazia tudo no automático? Será que foi hoje, quando me dei conta de quem sou? Talvez ela tenha sido perdida há muito tempo. Como eu perdi, não sei. Apenas sei que por muito tempo não precisei dela. Quando eu só olhava para ela para me inscrever em algo, quando me pediam para colocar a data de expedição.
pois todas as minhas outras identidades estavam acima da minha identidade. A carteira profissional de motorista, o CPF, o título de eleitor, o cartão do banco, o cartão da loja, o papel de filha, amiga, mulher. Mas a minha identidade mesmo eu perdi há muito tempo. Agora não pretendo poupar tempo para recuperá-la. Prazer, meu nome é Ingrid, meu segundo nome é Reni e meu sobrenome é Ribaldo. Minha certidão de nascimento está intacta, mas a minha identidade já não. Mas eu quero escolher como será meu atestado de óbito e não será por falência de múltiplos órgãos, pois aqui ainda bate um coração. E aí foi, né? Essa coisa aí, sentindo tudo isso, eu me arrepio, né? Cada um tem uma percepção disso, mas assim, eu falei, Nossa. perdi minha identidade, o que eu faço agora, né? O que eu faço, né? Eu sento, choro, eu preciso pagar a conta, eu peço demissão, eu, sabe, assim, tava numa coisa assim, muito louca. Que graças a Deus isso aconteceu na minha vida, que foi um momento em que eu coloquei as coisas no papel e agora as coisas estão começando a caminhar, né? Por isso que eu falo poêmice, né? Quando a gente olha para aquilo que está acontecendo, quando a gente reflete sobre aquilo, quando a gente é ouvido, a gente consegue ter uma percepção maior das coisas que estão acontecendo e consegue, às vezes, até pedir ajuda, que a gente nunca pediu. Então, isso foi Exato. muito importante para mim. Essa questão da vulnerabilidade mesmo me permitir. E como que isso impacta na vida de uma pessoa, né? Como quando eu escrevo sobre os meus sentimentos, eu não invento. Eu falo de coisas que são reais, que são sentidas na pele. Exato. E aí, esse feedback das pessoas foi super importante. E aí essa poesia foi publicada. E aí eu estava dando aula para os meus alunos, a turma 9 que se formou agora. E falei, eles, nossa, professora, tá, 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 tá. E eu sou super fã da Renata Pietro, né? Antes Uhum. dela entrar na política e tudo mais, eu já seguia ela nas redes sociais e falava dela para eles. Vocês precisam seguir, ela vai falar sobre isso. A gente estava ainda falando de UTI, quem que fala melhor, né? Do que ela. Aham. Escreveu um livro Aham. de terapia intensiva. Aham. E aí, o Gabriel, especificamente, que era um aluno, todos, né, mandaram, sei lá, até a Camila mandou, para ela fazer uma live comigo para falar sobre isso, né? Aham. E aí eu sei que ela escutou, ela leu a mensagem, respondeu e me mandou a mensagem, pediu meu contato e eu fiz uma live com ela. E aí não Nossa. é que eu gostei desse negócio, Denise? Falei, nossa, gostei. No dia seguinte eu fui falar da importância da enfermagem, do grupo PET Trampolim, no Senac. Eu falei, tô gostando desse negócio, né? E eu, Uhum. muito tempo atrás, junto com a idealizadora do canal, que é a Camila, nossa querida amiga, a gente queria fazer alguma coisa. A gente falava, não, vamos escrever um livro? Não, vamos escrever. A gente escreve tanta coisa, não põe nada ali, não Aham. publica. Vamos fazer. Aham. Aí, sim, ninguém, tudo falava, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tomava 2 cervejas, todo mundo ia embora para casa, esquecia o que ia fazer no dia seguinte, né? Exato. E aí eu tive a ideia de começar o canal. A Camila ainda quis dar para trás, mas depois eu marrei ela de um jeito que agora ela não sai nunca mais. E falei assim, gente, eu preciso fazer uma coisa diferente para enfermagem. Não dá para ser a Uhum. mesma coisa. Tudo que você procura de enfermagem na internet está lá, coisas procedimentais, coisas não Exato. reflexivas, né? E assim, ainda no começo eu comecei com esse movimento, né? Porque era a necessidade dos meus alunos. Na verdade, o canal surgiu da necessidade dos meus alunos, que eles não aguentavam mais olhar na minha cara, porque só eu dava aula para eles, de trazer pessoas diferentes para falar. E eu falei, por que não abrir isso para todo mundo participar? Aham. Exato. E aí, sei lá, me deu a louca, sentei no computador, criei um canal no Facebook, criei um canal no Instagram, nem usava Instagram, criei um canal no YouTube, não sabia fazer nada disso. E aí comecei a mexer, a ver e ver, e começamos a fazer as lives. E esse é o canal Cuidado é Fundamental, onde eu tenho vários parceiros, um deles é a Tanise. Não vou nomear todos os palestrantes que passaram por lá, mas a outra idealizadora comigo é a Camila Morim. A minha irmã é que faz as artes do canal, inclusive o logo é dela, né? A caricatura Aham. dada no banner de publicação é da minha Muito irmã. bom. Muito Então eu bom. tenho uma Isso é. artista na família, né? Ela faz Aham. artes visuais, mas sempre foi muito mais dedicada do que eu. E o Tainan Moraes, que era um aluno que, tipo, ele moderava com a gente, e o cara, assim, arrasava, deixava a gente, né, aluno nosso, deixava a gente de boca aberta. E aí a gente falava, não, a gente tá no caminho certo, vamos continuar, vamos dar Uhum. continuidade. E aí foi, e aí esse canal tá aí, né, mais de 6 meses, bastante seguidores, dá um frio na barriga, né, você, assim, é muito trabalho, assim como você, né, Tanine, Aham. o Aham. projeto de extensão não é fácil.
né? Não Aham. é, a gente não tem ajuda, né? Apesar de eu citar essas pessoas, somos nós por nós mesmos, né? Então são enfermeiras criando banner, criando arte, criando conteúdo, criando, Exato. Sim. né? Se A gente virando vai. nos 30. Daqui um dia a gente está lá no programa da Fátima Bernardes. Mas Boa. aí, Denise, um dia antes de eu falando que eu ia fazer isso, falando que eu ia fazer, a Camila, te ajuda em algumas coisas, mas é seu, né? Vai fazendo. Uhum. Aí eu escrevi a poesia antes de lançar Eu Ouso, né? Que é uma poesia que falava muito de mim naquele momento, sabe? Sim, eu vou arriscar. Eu ouso, eu arrisco, eu vou fundo, eu não fico à espera. Eu corro, eu mudo, eu luto, eu não fico na inércia. Eu reflito, eu mudo, eu reconheço, eu exerço o meu papel. Que era isso que eu queria fazer, exercer o meu papel, não só na assistência mais, mas também nas mídias Aham. sociais. Sim. Eu não apenas julgo, eu somo, eu transponho, eu acolho a minha vulnerabilidade, eu reformulo, eu informo, eu curo. Eu tenho orgulho da minha coragem. Eu aprendo, eu cuido, eu vivo, eu transformo. Então aí eu mandei isso nas minhas redes pessoais, no dia seguinte eu abri o canal. Ganhei Uhum. mais visibilidade, né? E assim, isso me tirou até um pouco as questões de escrever poesia, porque demanda muito tempo da gente, né? Exato. Sim. E aí, um outro reconhecimento que eu tive foi quando teve um concurso cultural. Olha só, eu nunca tinha visto isso. Concurso cultural para enfermagem, promovido pela empresa Elsevier, escrito que era para você falar tem orgulho da sua coragem, era para gravar um vídeo. Aham. O que eu fiz? Eu gravei um vídeo de uma poesia que eu fiz, né? Aham. E aí também fui sorteada, ganhei a Florence boneca, não tá aqui agora. Uma gracinha, eu sempre quis ter uma, mas falei, eu não vou gastar R$ 250 para ter uma boneca Florence, né? Aí deu certo, ganhei e também foi estimulando. Nisso, e depois eu vou ler a poesia, o Corém entrou em contato comigo de novo perguntando, né? Se eu poderia fazer parte da capa da 26ª edição de Protagonistas da Enfermagem. Falei, claro. Ele falou, tem outra poesia? Eu falei, tenho. Tem essa aqui que eu ganhei um prêmio, Bora! tem essa aqui que eu... E comecei a mandar, né? Mandei uma foto lá e de Muito. repente eu não sabia nem que eu ia ser capa, nada disso. E aí eu mandei uma foto também que eu tirei com aquela hashtag a enfermagem além dos aplausos, que eu escrevi um pouco Sim. no canal. E ele Aham. colocou também. Foi super legal, assim, sabe, Denise? Para quem não publicava nada há anos, assim, foi assim, nossa, eu falei. E são publicações artísticas, não tem nada a ver com pesquisa, mas que, assim, significaram demais para mim, sabe? Muito Ingrid, importante. só para comentar, te ouvindo, né? Você vai contando essa trajetória, claro, de sempre uma mulher. Eu acho bonito você falar que assume a vulnerabilidade, porque nós somos seres humanos vulneráveis, né? Nós nascemos já sabendo que vamos morrer, então a vulnerabilidade está com a gente. Mas a sua trajetória vai mostrando um empoderamento absurdo, assim. Eu tô te ouvindo e é uma trajetória, assim, de muita luz, que ela vai se iluminando, assim. É muito lindo te ouvir. E vou, Obrigada. e vou, E tem sido assim mesmo, sabe? Eu fazia terapia 2 vezes na semana na época, sabe? aham, Fazia com uma profissional, depois eu contratei uma outra, porque eu estava muito mal mesmo. Mas isso me uhum, ajudou muito, por isso que eu falo, né? Poeme-se, né? Coloque esses sentimentos, essas coisas no papel, procure ajuda, né? Mesmo que você esteja numa situação ruim, é possível, de alguma forma, aprender com aquilo, ressignificar aquilo, enfim. Né? E é exato. possível para qualquer um senta e escreve. Eu não vou ler essa poesia antes de desistir, acredito, por conta do nosso tempo. Qualquer coisa eu volto nela depois, tá? Mas eu também queria deixar para o pessoal que foi escrita uma poesia agora sobre o hashtag Abraça a Enfermagem, né? Aham. Agora, hoje é o lançamento de um documentário a respeito Vi o das seu pesquisas. post do Cuidado é Fundamental. Inclusive, Isso, depois, Ingrid, a gente combina de eu compartilhar no Mente Aberta também. Caso não claro. dê tempo de alguns detalhes, a gente faz um compartilhamento essa semana, até Com sexta-feira. certeza. Mas fique à vontade, ó, nós temos ainda 20. Não, nossa, é duro, né? O tempo, enfim, 20 minutos de live. Mas vamos que o tempo é seu. E aí, né, por que eu escolhi, né, a poesia, não outra forma de arte? Primeiro que nas outras eu não me dava bem, assim, eu pintava, não desenhava bem, não cantava bem, não fazia outras coisas bem, apesar que agora eu até produzi um filme, viu? Para os meus Sério? alunos sobre afogamento, foi super legal. Depois Menina do eu te céu, mando os vídeos, quero bem ver legal. isso, por favor. Um Ah, curtinha-metragem de prevenção de afogamentos. Mas assim, a minha criatividade voltou, eu não tinha mais criatividade, sabe?
Ela voltou assim com tudo e foi muito gostoso. E aí, assim, por que que eu escolhi poesia, né? Não dá para delimitar o que não tem limites. É isso. A poesia não tem limite, né? Eu leio uma Exato. poesia e ela me toca de um jeito. Você lê a mesma, ela te toca de um outro, mas do mesmo tempo ela conecta. É isso que é extremamente importante, que é extremamente legal, né? Enfim, né? Tem a definição de poesia e poema, né? Mas é legal que o poeta Ferreira Goulart ele traz, né? Que a poesia para ele, ela nasce do espanto. Qualquer coisa espanta um poeta. Até um galo cantando no quintal. A arte é uma coisa imprevisível, é descoberta, é invenção da vida. E quem Uhum. diz que fazer poesia é um sofrimento está mentindo, porque é bom. Mesmo quando se escreve sobre uma coisa sofrida. A poesia Exato. transfigura as coisas, mesmo quando você está no abismo. A arte existe porque a vida não basta, né? E eu queria deixar um recado aqui, que eu não tô com uma receita de sucesso, tá, gente? Nossa, eu não sou a pessoa mais feliz do mundo, ganho 1 milhão, nada disso. Continuo a mesma vida que eu tinha antes, só que eu dei uma mudada e comecei também a olhar um pouco mais para mim, que às vezes eu olhava muito para o outro, sabe? Exato, exato. E aí, então não tô no TEDx hoje para dar a receita do bolo para vocês. Eu só tô sugerindo que vocês se expressem, se permitem, rascunhem algo, sabe? Se permitam ficar sós, desligar, desconectar um pouco, né? Ler Uhum. alguma coisa com profundidade, porque hoje em dia a gente vai passando isso, não lê nada com profundidade. Com certeza. E vive de Ctrl+C, Ctrl+V. Não cria nada. O ser humano precisa criar. Enquanto a Uhum. gente ficar lá no Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, a gente está muito minimalista, né? Então a gente não consegue escrever alguma coisa pela correria mesmo. Eu faço mesmo, a gente só curte, né? A pessoa postou uma desgraça lá e a gente curte. Então não escreve, né? Não pensa, não Exato. lê. Tem uns posts de Facebook que a galera coloca, né? Lá embaixo que é alguma coisa assim, né? Do que ele colocou, que às vezes é uma enganação, enfim. Mas eu acho que é importante fazer isso, sabe? Eu fazia muito tempo que eu não li um livro, eu peguei um livro para ler de novo, né? Uhum. E qualquer um pode ler e pode escrever poesia. Segundo Carlos Drummond de Andrade, quando ele foi questionado, né, se ele gosta de poesia, ele falou: se eu gosto de poesia, eu gosto de gente, eu gosto de bicho, de planta, de lugar, de vinho, de papos amenos, de amizade, de amor. Eu acho que a poesia está contida em tudo isso, né? E aí a diferença entre poesia e prosa, a gente já falou, poesia e prosa não, poesia e poema, a gente já falou que o poema, ele é mais rimado, né? E aí é engraçado que o Fernando Pessoa, ele faz uma crítica ao poema, né? Porque as pessoas acham que poesia tem que ser rimada, não tem. Aham. Ela é uma expressão de ideias, de ideias, ele fala que o poema é uma expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, porque ninguém fala em verso, ninguém fica falando aqui em verso, né, o tempo todo. Então não Uhum. é tão empregável, né? A poesia ela já é plenamente compreendida quando lida. Ela representa o outro. E a poesia ela torna o mundo habitável, né? Então assim, quando a gente expulsa todos esses demônios, tudo que é estranho, tudo que lhe causa indignação, causa uma catarse, você consegue ver poesia nas coisas, né? Uhum. E quem que escreve poesia, né? Qualquer pessoa, como eu disse, né? O importante não é escrever poesia, sim viver a poesia no seu dia a dia. E eu tô aqui, gente, pulando um monte de coisa que eu ia falar para vocês, né? Vinícius de Moraes também traz, né? Que o material do poeta é a vida, que a sua função é ser expressão verbal e seu único dever é fazê-lo de uma maneira mais bela e mais simples, comunicativa possível. Do contrário, nunca será um bom poeta, mas um mero lucubrador de versos. Uhum. E aí eu, nesse meio tempo, comecei a prestar um concurso de docente aí, escrevi um memorial. E eu falei, gente, eu estou escrevendo tantas memórias, né? E são memórias assim, sabe? Era uma coisa chata, né? Assim, meio que. Eu falei, eu preciso escrever um dia memórias vivas. O que que me reaviva? Tipo essa live, é uma memória viva de tudo que eu vivi, sabe? É importante a Exato. gente colocar isso no papel. O que me causa criatividade às vezes é o estranhamento, às vezes não é, às vezes são coisas boas, né, que trazem para mim. Enfim, aí eu me reencontrei com a poesia com a Ingrid criança, eu me reencontrei com a minha inocência, com a minha criatividade, percebi que de novo poderia sonhar, sair do automático,
que retomei isso agora? Por causa do Covid, da pandemia. Foi por isso, gente. Não foi nada mais, né? Me fiquei louca, louca mesmo, né? Por isso que eu até brinquei lá na minha apresentação, tantã, eu sou meia tantã, mesmo fiquei, e melzinha. E aí, quando eu fui escrever sobre essa pergunta, né? Por que você retomou isso agora e não antes? Falei, por causa do Covid. E aí eu achei interessante fazer uma analogia do Covid, eu queria trazer aqui. Aham. A gente tem 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Algumas pessoas falam que a gente tem o sexto sentido, que está mais relacionado à questão da espiritualidade. E Aham. aí o Covid ele faz perder dois sentidos, olfato e paladar. E aí eu coloquei que talvez esses eram os únicos sentidos que ainda nos sobravam como seres humanos. Pois estamos saciados de verdades armadas que engolimos qualquer coisa. E tão inflados e congestionados que não sentimos mais o cheiro da podridão que nos rodeia. E aí já tínhamos perdido a visão quando a gente nega os vulneráveis à inexistência e quando o nosso ego nos cega. Já tínhamos perdido a audição quando a gente não ouve o outro e nem a nós mesmos. E Uhum. nem, não nos encontramos nem num grito de socorro. E já tínhamos perdido o tato quando nem ao menos sabemos quem somos e tocamos uma outra pessoa em busca de um fim para ganhar alguma coisa, não como um meio de troca. E aí, ainda muitos não acreditam no sexto sentido, né? Que é essa percepção extrasensorial, muitas vezes pautada na espiritualidade, mas eu acredito que talvez essa é a única forma que vai nos possibilitar sair dessa situação, que é encontrar no outro e em si mesmo a espiritualidade. Né? E o Covid-19 para mim me mostrou que realmente era importante, sabe? Eu, minha família, as pessoas próximas, eu dei uma. Por isso que eu até falo na minha apresentação que eu deixei de ser cortesã. Parei de agradar todo mundo, sabe? Não dá. Não dá. Eu tenho que me agradar, eu tenho que agradar as pessoas que realmente estão ao meu lado. Perfeito. Para ler poesia é muito fácil, gente, né? Eu falei que eu não leio grandes escritores. A poesia para vocês lerem tem que fazer sentido, que nem eu estou falando agora. Tem que ser gostoso de ler, tem que falar, nossa, né? Ela me representa. Tem que deixar o olhar Aham. um pouco mais limpo, se abrir para um mundo novo e interpretar e questionar, porque é esse o intuito dela, né? E aí a arte, né? Ela não muda o mundo, mas ela mexe com a essência, ela recupera a nossa humanidade, né? E obrigatoriamente a gente tem que passar pela arte. Até um sociólogo, né, traz o Antônio Cândido, não sei se você conhece, mas eu fui buscando e fui Uhum. trazendo, né? Que uma sociedade justa é aquela que observa a arte como um direito inalienável. Quantos direitos estão sendo tirados nossos, né? Exato. Enfim, já fiz outras poesias, tô pulando aqui agora, né? Mas nos dias atuais, gente, tá muito mais fácil. Na minha época, quando eu era criança, escrever uma poesia tinha que ganhar um livro de alguém, eu tinha que, né, ir numa biblioteca. A poesia não é uma arte antiga, ela é super atual, ela tá democratizada. Hiperconexão combina assim com poesia, né? Se vocês se quiserem escrever algo, postar algo, para ter mais visualização, coloca as hashtags. Tem algumas que aqui tem poesia, poesia ao presente, poesia, poemas, poema, enfim. Quem mexe ainda mais com essas coisas vai saber. Tem vários Sim. apps que eu fiz uma busca, que é o meu poema, que é uma rede social para quem gosta de poesia, o poema do dia, que são poemas e citações de poetas consagrados, tudo de Uhum. graça. E poemas onde você lê e compartilha a poesia de todos os tempos. Tem duas plataformas, uma da Unicamp e uma da USP, em que eles estavam aceitando nessa época de Covid, eu não sei se já acabou, né? Você enviasse as produções que você teve. Tem umas coisas super legais, principalmente no da Unicamp, que ganhou, foi até para uma premiação internacional, né? E a Uhum. gente tem também, graças a Deus, né? O Braulio Bessa, que é aquele poeta Sim. e veio para Fantástico. Fátima Bernardes, né? Ele fala em prosa lá, ele apresenta as suas poesias elaboradas para a semana em prosa, geralmente, né? Mas assim, que tomou um impacto, né? Que as pessoas voltaram a olhar para a poesia com carinho e ver que ela é realmente acessível. Quando eu dou aula, Tanise, eu trago a arte para a educação, principalmente em saúde mental, né? Tem tudo a Eu amo ver. saúde mental. E assim, eu faço com meus alunos, a gente tem aquela questão de avaliação, né? Tem diagnóstica, somativa, formativa, enfim. Uhum. A avaliação final dos meus alunos,
dentro de saúde mental, e eu mexo muito com os sentimentos dele, eu faço o grupo comunitário com eles, eu levo eles para visitas técnicas. Então, assim, eu trago eles, vou trazendo, além do conhecimento técnico-científico. A gente faz simulação de contenção, né? A Camila sempre Não. é a minha paciente com esquizofrenia paranoide. A Thalita Rocha, que tá aí, acho que ela foi a borderline, não me lembro agora. Então, assim, tudo assim, são as turmas anteriores que vêm fazer com essa turma, porque eles já tiveram um contato, é super legal. Aham. E aí a avaliação final deles é trazer o que o seu 8 significou para eles em formato de arte. Nossa, E linda. você não tem noção de cada coisa que a pessoa se permite fazer, sabe? Não tinha feito antes. Então é maravilhoso. É uma sugestão, né? E aí, antes da gente responder qualquer questão e da gente conversar mais um pouquinho, né? Saindo agora um pouco, tem uma poesia da Clara Coralina que eu li e falei, nossa, tem todo sentido com o que aconteceu comigo. Só que Uhum. depois dela, que eu ler ela para vocês, eu vou ler a que eu escrevi para Cora, porque eu mandei uma carta para Cora, tá? Carta Nossa, é coisa linda. séria, mas eu mandei. Aninha e suas pedras, essa é da Cora Coralina. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Então é para realmente a gente se Nossa. entregar, ler poesia, escrever poesia. A Cora é maravilhosa, né? Mas que pena que a Cora não vive nos dias de hoje, então eu tive que contar para ela como que tá os dias de hoje, né? Com a pandemia, com tudo que a gente vem passando no nosso país. E aí, para não falar, para eu não receber nenhuma sanção, é a carta para Coraninha, né? Porque ela escreveu Aninha e suas pedras, é a carta para Coraninha. Cara Cora, não sou Ana e quase não vejo mais pedras nas ruas. Vemos lixo, vemos máscaras, vemos pó. Vivemos hoje num mundo de asfalto e salto. Não tenho problema com sapato, mas sim quando ele é usado para pisotear alguém. De mulheres menos comuns, mais fortes, diamantes brutos. Como você e a Ana, que não mais carregam pedras, mas que são rochas. Que se ralam nos cascalhos e mesmo assim não desistem. Que lutam para se recriar e serem contempladas. Não como corpos sem alma, sem fala, mas com dolo. Removemos muitas pedras, sim. Com sua ajuda, plantamos roseiras, mas ficaram fincados espinhos. Não precisamos fazer doce, mas mexemos o doce todos os dias. Minha vida não é um poema, pois poemas são elitistas. Minha vida é poesia, pois habito o mundo que vivo. Não necessariamente tudo em minha vida rima. Eu não preciso gostar de rosa ou azul e não preciso me calar. Eu preciso causar desconforto. Eu preciso mudar e me reinventar todo dia. Eu não preciso ser eternamente jovem e nem preciso semear o fruto do meu ventre. Eu tenho escolha. Acho que você gostaria de saber das nossas conquistas, Cora. E ficaria triste com os regressos e com as mortes. Que não são mais por sede de água ou de conhecimento, e sim pela sede do homem. Que só recebe este nome por ser dotado de inteligência e razão. E que às vezes só se diferencia dos porcos pela presença do polegar opositor. Que não voltemos a viver nas Ilhas das Flores, que nos engana pelo nome ou por fake news. Se me ouve, Cora, toma a tua parte e fala para Aninha que mesmo com o trabalho de vocês, já não podemos garantir as memórias das gerações que nos. Então, acho que a Cora ia ficar um pouquinho assustada, mas, assim, é só um desabafo e trazer o uso da poesia também, né? Que traz as palavras não na sua forma semântica, mas na forma de questionar mesmo, de trazer indagações, trazer estranhamentos, enfim. É isso. E, Ingrid, eu acho que eu vou desligar a live aqui, deixa quieto, eu não posso falar mais nada. Eu tô assim, mas brincadeiras à parte, eu me sinto preenchida
por dentro. Eu me sinto reenergizada nesse momento. Inclusive, antes da live, você falando dessa experiência hoje me fez lembrar uma situação. Eu vim aqui arrumar o tripé, a câmera. Meu marido fez assim: corre aqui, corre. Aquilo você já pensa em tragédia. Ai, o que aconteceu? Meu Deus, né? E a gente foi na sacada do prédio e tinha uma paisagem de tempestade, tudo cinza, e uma luz rosada, assim, ao fundo, e um arco-íris que não estava em forma de arco, né? Ele descia reto do céu, assim, da nuvem. E ele olhou e falou assim: meu Deus, o que é isso? Eu não estou acreditando nisso. E vem um ar de esperança, né? A natureza, ela poetiza a esperança também, né? E eu até fiz um post depois, porque aquilo mexeu muito comigo. Então, assim, é um alívio. Nós estamos num ano, 2020. O que foi 2020? Acho que a gente não consegue dizer ainda, né? Mas é interessante. E eu venho, né? Eu escrevi isso no post, né? Que vai muito ao encontro do que você diz, né? A esperança, mesmo doente, ela não morrerá. Eu acho que tem a ver com o que você traz. E a sua experiência nos conta o quê? Que de todas as pedras, né, uma flor, ela sempre vai ressurgir. Mesmo que seja apenas uma, né? Ela ressurge dentro de nós. E tudo que você contou aqui hoje vai também muito ao encontro. Eu falo em alguns momentos desse livro, vocês que estão aí devem se conhecer, quem não conhece, busque, né? A obra Mulheres que Correm com os Lobos. Ela tem um capítulo que ela fala: a vida, ela vem da criação também. E nós fomos domesticados, nós perdemos a criação, a capacidade de criar. Na verdade, o ser humano, ele vive quando ele cria, não quando ele reproduz. Então, eu acho que o que você diz, né, trazer uma mensagem para quem está ouvindo é assim: pode ser poesia, pode ser outra coisa, né? Mas aquele desejo, aquilo que te alimenta, que ele possa ressurgir em você, que você possa retomar os sonhos, não ter medo de se expressar. Eu falo muito pro meu marido assim: eu sempre tive uma timidez tão grande que eu me vendo aqui na câmera, hoje eu dou risada, porque eu nunca me permiti fazer uma live, expor a minha cara. Mas nós temos que nos libertar. Seres domesticados não dá mais. Temos que encontrar o nosso ser selvagem, né? O selvagem, ele assusta o outro. Ele está fora dos padrões. Ele é considerado anormal. Mas ele é a libertação. Então, esse é um processo individual que vamos viver. Por fim, o que me chama muita atenção, Ingrid, é nós sermos enfermeiras vivendo isso. Eu tenho um orgulho imenso da minha profissão. Vivencio até hoje o mesmo sentimento que você. É um amor e um ódio, justamente porque é intenso, porque é profundo. Se a gente achasse só muito ruim ou só muito bom, é porque seria superficial. É uma profissão muito intensa. Ela é a vida bruta. Nós somos muito corajosas de estar nessa profissão, porque é a vida bruta, é a vida onde não dá para ter medo, é só coragem ali, né? E ainda mais corajosa de fazer diferente, né, Tanise? De sair da... Exato, exato. E dentro de tudo isso, de toda a opressão, ainda buscar ser humano dentro de tudo aquilo, né? Para finalizar a minha parte aqui, o que eu senti da tua live, que eu senti necessidade de falar, é algo que eu já comentei na live do Cuidado é Fundamental, né? O hospital, ele passa uma imagem muito dura, né? O barulho da bomba de infusão, o choro, a doença, as perdas, mas ele é um espaço de muita vida, né? E o caso, né, que eu conto de um paciente muito querido, de uma pessoa que eu atendi, que discutimos um assunto banal lá, cotidiano, até ali no começo, né, as coisas profundas vêm dos contatos mais banais, das situações mais banais, e a gente falando de carne, então meu pai não come carne de cordeiro, porque o cordeiro chora quando ele é morto, mas em silêncio. Ele aceita aquele sofrimento em silêncio. E ele disse: seu pai não come essa carne porque ele não pode mastigar um sentimento. O seu pai não pode engolir um sentimento. E eu ouvi isso de um paciente de 18 anos com esquizofrenia, num contexto onde parece não surgir poesia.
E ele foi um poeta maior naquele momento. Ele foi um poeta maior, eu levo isso comigo. Então, enfermeiros também que nos ouvem, equipes de enfermagem, técnicos de enfermagem, nós estamos na vida bruta. Alguns se deparam com a vida, com a morte, quando vão no enterro, quando perdem alguém. Nós vivemos isso a todo momento. Nós vemos a morte, nós vemos a restauração também. Vemos mais restauração que morte. Então, somos muito mais poderosas do que imaginamos e merecemos essa valorização, né? Somos enfermeiras poetisas, né? Por natureza. E eu agradeço, Ingrid, por tudo que você falou. Eu estou muito tocada, eu tô com o seu material aqui que eu quero tá salvo no meu computador. E eu falei para a Ingrid, né? Também comentando isso em primeira mão, né? Eu também, eu e Ingrid estamos juntas porque nos aventuramos nas poesias. Eu tenho um livro independente aí em breve para sair, vocês terão mais informações sobre ele. Mas a Ingrid, eu já fiz essa provocação para a Ingrid, ela já publicou em locais aí de muita visualização, né, no conselho, ganhou os prêmios, é um motivo de orgulho para a minha categoria, eu fico feliz de falar isso. E eu cutuquei a Ingrid que ela tem que ter o livro dela. E eu acho que eu vou aproveitar essa live para dar outra cutucada, porque eu acho que a gente quer uma obra na nossa mão também, viu, Ingrid? Na nossa mão, para a gente se emocionar, chorar e quem sabe, né? Tô jogando aí a pitada. A Ingrid me joga para eu jogar nas redes sociais, eu vou jogar ela para ela publicar e a gente vai se alimentando aqui. Mas eu agradeço muito, Ingrid, agradeço Nossa, muito tudo que você nos proporcionou hoje. Eu agradeço as pessoas que estão aqui, né? A gente acabou falando, eu acabei falando muito agora no final, mas as pessoas colocaram, né? Vou ler alguns comentários. Incrível como a enfermagem em massa sente exatamente o que você sentiu e sente. Então há uma identificação de quem está ouvindo. Pessoal, na leitura das poesias suas, salva de palmas. Estou chorando aqui, né? O pessoal muito emocionado. Uma pessoa maravilhosa que eu conheci, a Verônica, ela também sempre está presente. A Verônica, ela é do sul do país, ela nos assiste do sul, né? que legal. É uma honra ter ela aqui. Conheci também na pandemia. Ela escreve: admiro imensamente os enfermeiros e enfermeiras, vocês são. Agradecer muito, muito mesmo. A minha irmã está aqui também, a Jéssica, ela é enfermeira. E ela, enfermeira de centro cirúrgico. Então é tão bom estarmos juntas, né, meninas? Enfermeiras, assim, se empoderando, se valorizando, que a gente tenha dias melhores. Vou Tá deixar últimas. ajudando, né, Tanise? Tirar um pouco dessa questão da equipe de enfermagem que a gente não se ajuda, que a gente, sabe, não tem, Aham, sabe? O que mais a gente faz é se ajudar, né? Basta querer. Aí vai da índole da pessoa, não é a enfermagem em si, né? exato. E nós temos uma relação tão intensa, né, Ingrid? Que é amor e ódio, briga, não sei o que lá, mas é porque é intenso. E É a nós nos nossa dedicamos. família, né? A gente passa mais tempo com as pessoas que a gente trabalha do que com a nossa família. Exato, e nós nos dedicamos de corpo e alma, é muito visceral. Então, deixo as últimas palavras com você, Ingrid. Fique à vontade para a gente encerrar. Tanise, é gratidão por ter tido a possibilidade de trazer a minha história em formato de poesia, né? É uma realização de um sonho. Eu queria dedicar a live de hoje ao meu afilhado, que hoje é aniversário dele, né? Eu não, acredito que ele não é um sentimento que eu tenho e eu queria falar. E também ao pessoal do CIREP lá do HC, que é onde eu trabalhava antes, onde eu voltei a trabalhar. Eu sou muito grata a todos também. A todo mundo que está aqui, minha família, meu namorado, meus amigos, meus alunos, principalmente a você, que nunca mais você saia da minha vida, tá? Depois que eu publicar o meu livro, a gente publica um outro juntas. Então aí a gente intercala. Acabou, determinado. Reunião amanhã para definir o futuro livro. Porque, olha, eu vou falar, essa menina é rolo compressor, essa mulher. É rolo compressor. Eu me sinto uma lesma perto dela. Brincadeiras à parte, foi um prazer estar com você, Ingrid. É uma honra. Pessoal, um grande abraço. A gente vai ficar aqui se paparicando até não poder mais, a gente não encerrar. Mas um grande beijo. Vou postar a live no IGTV e no YouTube. Mando Ah, legal. depois mando o link, nós compartilhamos. Compartilhem vocês com as pessoas, né? Aqueles que não puderam estar, a gente entende, é muito corrido.
mas vamos compartilhar, espalhar a poesia, né? Espalhar isso para outras pessoas. Um beijão, grande abraço, fique com Deus, abraço pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. Tchau, Até gente. mais. Obrigada. Até mais.